Nacional Mais Cristo, e vocês são muito bem-vindos, e uma salva de palmas, os irmãos estão visitando pela primeira vez. Fiquem à vontade. Todos acharam capítulo 11, verso 21 de 2 Coríntios, amém? De fato, ou melhor, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atreveram a gloriar-se. Falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queixe por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que aos homens não é permitido dizer. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, é que sou forte. Amém? Quando nós vamos olhar para esse texto bastante conhecido, que nós citamos de cor, de salteado, nós falamos para algumas pessoas, recitamos esses versos de 2 Coríntios, principalmente no capítulo 12, verso 10,
nós vamos vendo, desde o primeiro domingo de novembro, nós estamos falando de algumas coisas a respeito da vida de Paulo, que eu estou compartilhando com vocês. Eu não fiz de forma cronológica, mas de forma temática, para que nós possamos compreender algumas realidades. Quando nós entendemos isso, que Paulo era um homem comum, que Paulo era um homem suscetível à ira, suscetível a se entristecer. Falamos também a respeito de uma possível depressão quando estava escrevendo em Éfeso a carta para 2 Coríntios, que nós estamos lendo aqui agora. Agora eu quero trazer para vocês algo interessante sobre essa carta e sobre esse momento específico. Como eu disse em algumas ministrações, a igreja de Corinto, em uma segunda visita de Paulo, impediu que ele ministrasse aos corações dele, porque eles pediram a Paulo carta de recomendação. Como se tudo aquilo que Paulo tivesse construído em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que ele ficou ali em Corinto, não tivesse sido necessário para que eles conhecessem a Cristo e entendessem o caráter de Cristo em Paulo. Então Paulo recebe esse confronto dos irmãos de Corinto, e em Éfeso ele escreve uma carta, que é essa que nós estamos lendo e que lemos agora há pouco. Quando nós vemos isso, nós vamos ver que Paulo trata de finanças nessa carta. Ele vai trazer, que muitos nós utilizamos para ministrar dízimos e ofertas, ele vai trazer uma arrecadação que estava sendo feita para os irmãos de Jerusalém. Havia uma escassez financeira em Jerusalém, e Paulo estava passando em cada uma das igrejas em que ele havia plantado, na Macedônia, ali na Ásia Menor, e agora especificamente na Grécia, onde Corinto se localizava. E o que ele está fazendo? Ele está chegando em cada cidade e falando: olha, nós vamos arrecadar recursos para os nossos irmãos de Jerusalém que estão precisando. E com o passar dos dias, esses recursos eram arrecadados e confiados a alguns irmãos locais, para que numa viagem de volta a Jerusalém ele arrecadasse todos os recursos e levasse. Em um determinado dia ele pediu uma contribuição e combinou de entregar em um determinado lugar, e ele ficou doente. E quando ele ficou doente, ele atrasou o prazo que ele tinha determinado de entregar. E alguns suspeitaram de que Paulo estava fazendo uso daquele dinheiro por conta própria. Tanto é que quando ele fala aos coríntios, ele fala assim: olha, em nenhum momento eu pedi nada para vocês quando eu estive ministrando aí. Sabe quem me sustentou? Foram os irmãos da Macedônia, que com muito custo, com muita dificuldade, mesmo estando em extrema pobreza, foram generosos, em extrema generosidade, na sua pobreza, em enviar recursos tanto para Jerusalém, quanto para me manter aqui. Eu não fui pesado a vocês. Então ele escreve nessa carta dizendo: olha, embora houve uma desconfiança a respeito da questão financeira, eu nunca pedi, porque eu acredito no princípio de que eu recebi de graça e eu dou de graça. Paulo nunca cobrou nenhuma quantia, nenhum recurso para ministrar a palavra. Paulo não cobrou de forma nenhuma, em nenhum lugar, recursos para que a igreja local o mantesse. Ele recebia sim ofertas dos irmãos que espontaneamente lhes dava, para que ele se mantesse. Só que existia uma cultura romana muito impressa em cada um desses locais. Por exemplo, em Corinto, por estar muito próximo da região ali da Itália, Roma, a capital, era muito fácil o acesso até Roma. Eles tinham mais acesso também à cultura. E o que acontece? Os oficiais romanos, eles tinham um costume de relatar, próximo à sua aposentadoria, próximo a ele deixar o ofício de soldado, relatar todas as suas vitórias e conquistas em pedras ou até em mármore, relatando tudo que eles conquistaram. Eles pegavam pedras enormes, principalmente Augusto, que é um dos mais conhecidos imperadores romanos. Augusto deixou espalhado por todas as províncias e por toda Roma, pedras enormes, cravando seus feitos, as suas conquistas, as suas vitórias. Então era um costume. Quando você pega hoje, você tem um currículo vitae lá, que o vitae que vocês pegam e passam, colocam até nessa língua.
não coloca currículo, coloca currículum vitae. Vocês enviam para empresas, dizendo ali suas qualificações, aquilo que você aprendeu, onde você trabalhou, você geriu algum departamento, você teve alguma expertise em alguma área que você tem inclinação, o seu objetivo com aquele currículo. Então era como se fosse uma equivalência para demonstrar todos os feitos. Então, olha, eu como imperador fiz isso, eu como soldado fiz aquilo. Existia uma glória muito grande para um soldado, por exemplo. Não sei se vocês já assistiram filmes, né, antigos, e quando as cidades todas eram muradas e fortificadas. Alguns já viram que quando os soldados chegavam até uma cidade que eles queriam dominar, eles colocavam escadas dessa muralha, porque da muralha da parte de dentro tinha acesso para entrar na cidade, então eles colocavam escadas, e o primeiro soldado que chegasse lá em cima vivo, não morresse, né, chegasse ali vivo, eles recebiam uma honra, que era acostumado como a coroa da muralha, traduzida para a nossa linguagem, do latim. Então, o primeiro soldado que chegava, conseguia vivo ali, estabelecia um ponto ali de luta, de batalha, para que os outros soldados subissem e ali tivessem acesso à entrada da cidade. Tinha um portão e tinha também a muralha. Esse soldado recebia essa coroa, que era a coroa da muralha, era o símbolo mais importante que um soldado poderia chegar e poderia ter. Então, para você entender o que os coríntios, né, queriam de Paulo, ele queria um currículo bem detalhado, de tudo aquilo, porque os homens que estavam ministrando naquela cidade, vinham com toda uma recomendação, todo um currículo, toda uma cultura romana implícita, de demonstrar o que era, através dos seus feitos. Aí Paulo, nessa parte que nós lemos, ele faz, de uma forma irônica, ele começa a fazer o antitipo daquilo. Ao invés de trazer um currículo de vitórias, ele começa a dizer no que ele se gloriava. Assim, me gloriava de ser preso, açoitado, apanhar de vara, a ficar sem comer, sem beber, jejuns forçados, a passar frio, a ficar sem roupa, passar por nudez, porque nas prisões, muitas das vezes em que Paulo passou, ele dependia que amigos levassem roupa, levassem alimento, levassem água para que ele pudesse beber, porque a prisão não fornecia isso, eram os amigos ou parentes próximos do preso que fazia. Então Paulo está dizendo, nesse capítulo de número 11 que nós passamos a ler, ele vai trazendo e elencando: passei por naufrágio, fiquei uma noite e um dia no mar. Ele está fazendo o contrário. Ao invés de dizer, olha, eu recebi isso, eu conquistei aquilo outro, eu sou bom, eu estudei com Gamaliel, eu fiz isso. Aí ele começa a se gloriar naquilo que na ótica humana e para os coríntios seria completamente desprezível. Ele fala assim, eu vou me gloriar nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições. Paulo faz o quê? Existia um culto à celebridade naquela época. As pessoas famosas eram bem vistas, as pessoas famosas eram bem aceitas, as pessoas que tinham um currículo de vitórias e conquistas eram bem recebidos. E Paulo era careca, o olho dele, alguns dizem até que ele tinha um semblante meio vesgo, igual eu quando tinha 6 anos de idade, era de baixa estatura, não tinha o porte físico. Isso para os gregos, que cultuavam o corpo, né, porque Corinto estava na Grécia, isso aí era desprezível. Eu olhava para, nossa, esse cara. E outra coisa, Paulo quando falava, eles estavam acostumados com os eruditos da época, que tinham várias e várias horas de retórica. Nós vamos ver Sócrates, Platão, que homens que passavam a noite discursando e trazendo a sua retórica rebruscada, e Paulo, embora tivesse facilidade em dialogar com eles, todas as vezes que Paulo pregava, ele era direto, ele falava de forma direta, reta, e muitos olhavam para ele e falavam assim, nossa, mas Paulo nem usa retórica, Paulo não tem uma fala tão boa, quanto os nossos filósofos aqui contemporâneos. E Paulo era mal visto, e Paulo se gloriava disso, se gloriava de não ter a fala de acordo com o povo, com a expectativa do povo.
mas de forma correta aquilo que tinha sido confiado a ele como ministério. Hoje não é diferente. Continua-se o culto às celebridades. Continua o currículo contando mais do que o caráter. Continua valendo mais a estrutura do que quem deu a estrutura para os homens. Uma coisa que o Luiz sempre fala, é como um jargão, que já se tornou um jargão, e para mim faz todo sentido, Deus não promove homens, Deus promove a verdade. Homens comprometidos com a verdade vão chegar em alguns lugares de evidência, mas não porque são bons, mas porque estão falando a verdade. E quando nós entendemos isso, se nós formos trazer a realidade da igreja no Brasil hoje, o que mais importa é quantos seguidores eu tenho, é quantos views eu tenho, é quantos inscritos no meu canal do YouTube eu tenho. A igreja brasileira, infelizmente, tem sido doutrinada por youtubers. Por quê? Nós somos a geração do fast food. Fast food é comida rápida. Então eu tenho preguiça de pegar a escritura e estudar. Então o que eu faço? Eu gosto de alguma figura específica da internet, aí eu tenho dúvidas sobre algum assunto, eu não vou para a escritura, porque gasta muito tempo. Eu não compro livros para que possam me apoiar no estudo. O que eu faço? O que fulano de tal diz a respeito dessa coisa? E eu não analiso o caráter, eu analiso o currículo. Aí eu começo a ver, esse cara esteve em 50 mil conferências. Essa pessoa é super reconhecida no meio gospel. Cara, grava inúmeras músicas. E eu começo a ver, cara, que forma, ele fala, me emociona, mexe com a minha alma, eu até choro com esse cara. Mas eu não vou para as escrituras, eu vou para o YouTube. Eu não me preocupo em saber se realmente aquilo que ele está dizendo é verdade, eu engulo aquilo e vou comendo. Eu moro na rua Carinhanha, número 85. Se nós sairmos daqui e até a minha casa, vamos lá, todo mundo vai conhecer onde começou o Mero hoje, vamos lá fazer um tour. E aí, no meio do caminho a gente vai, porque é hora de almoço, vamos comer alguma coisa? Vamos. A gente vai comendo, e para em vários lugares, e vamos comendo. Ainda estou com fome, para em outro lugar, vou comendo. Chegou lá em casa, está todo mundo passando mal. Qual foi o lugar que a comida te fez mal? Foi nesse restaurante, nós passamos em 5 restaurantes. Qual foi o restaurante que te fez mal a comida? Esse é o problema da igreja brasileira. Ela se alimenta de muitas fontes, mas muitas vezes esquece a verdadeira fonte, que é as escrituras. Se alimenta de muitas pessoas, pelo currículo invejável aos olhos de uma teologia da prosperidade. Paulo, eu falei domingo passado e volto a repetir, Paulo era um fracassado pela ótica da teologia da prosperidade. Por quê? O cara apanhou, foi preso, não tinha dinheiro. Para sobreviver, quando alguma igreja não enviava oferta, ele ia lá para o meio da praça fazer tenda, porque ele tinha um ofício. Não era uma pessoa que não tinha uma função, não tinha um ofício, ralava, trabalhava, ficava sem dormir, e ele fala, uma das causas que eu ficava sem dormir, não era somente porque eu tinha um trabalho, mas a preocupação interior que eu tinha pelas igrejas. Paulo ficava sem dormir porque ele fala assim, como é que será que estão os coríntios? Como é que estão os efésios? Como é que será que está o pessoal da Tessalônica? Como é que será o pessoal de Bereia, que tanto estudavam as escrituras enquanto eu falava, e conferiam, como é que está? Além de se preocupar em trazer um verdadeiro evangelho, se preocupar com as igrejas que ele tinha passado de cidade em cidade. O que nós estamos nos gloriando nesses dias? De um templo, de um currículo, de fama, ou estamos nos gloriando de que algumas pessoas conseguem enxergar Cristo em nós, e muitas das vezes ninguém vai saber que Cristo foi enxergado em nós, porque nós nunca vamos falar a público o que está acontecendo. O nosso propósito não é nos tornarmos famosos, mas nos tornarmos relevantes, porque algumas pessoas relevantes são famosas, mas nem todo famoso é relevante.
Eu vou citar sempre o menino Ney. O menino Ney é famoso, mas não é relevante. É um mau exemplo para muitas pessoas, infelizmente. E é famoso. Mas tem pessoas que vocês nunca vão saber o nome. Como aquele menino que pegou um cestinho, saiu de casa, não sei se ele falou para a mãe ou para o pai, mas me permita aqui fazer uma analogia. Mãe, Jesus está pregando ali, eu vou levar comida para ele se alimentar, tem muita gente, eles devem estar com fome. Aí foi lá, pegou 5 pães e 2 peixinhos. A mãe leva, filho, está de brincadeira, né? Tem mais de 5.000 pessoas reunidas lá, você não vai fazer nada, filho. Isso aqui é genealogia, tá? Não está no texto não. Quando ele chega e apresenta para André, André vem até Jesus e fala assim, ó Senhor, tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão? João 6. O que Jesus faz? Começa a partir, repartir o pão. Serviu para todos que estavam ali, mulheres, crianças, homens, e saíram 12 cestos de sobra para aquilo. Quantos discípulos Jesus tinha? Ainda tinha um para cada discípulo distribuir. Qual o nome desse menino? Não é famoso. Não tem nem o nome, não tem nem como procurar ele no Instagram. Não tem nem como ver o canal dele no YouTube. Mas alimentou uma multidão e foi extremamente relevante. Sabe, os irmãos que são lembrados pela contribuição, não são aqueles de Corinto que tinham capacidade financeira, mas são os irmãos da Macedônia que estavam em extrema pobreza, mas falaram assim, eu quero ajudar. O fariseu deu tudo que tinha, que sobrava. A mulher, a viúva, que não tem o nome citado, coloca tudo que tinha, e eram poucas moedas. Relevante, mas não famoso. Nós estamos dando mais importância para famosos do que para relevantes. Nós estamos dando mais valor para o que é visual, transitório e passageiro do que é o que é eterno. Quando nós entendemos que o Evangelho de Cristo não se trata de mim, não é para me tornar famoso. O Evangelho de Cristo é para eu tornar pessoas à imagem e semelhança de Cristo. É para mudar, como eu disse domingo passado, não ir de estado. Ah, eu era católico, agora eu sou evangélico. E nem é evangélico o nome certo, deveria ser protestante, né? Mas nós protestamos muito mais politicamente do que teologicamente. Não deveríamos ser conhecidos pela denominação que nós frequentamos, mas pelo Cristo que representamos nessa denominação. Porque muitos fazem propaganda dos seus ministérios como se o ministério fosse o suprassumo do Evangelho de Cristo na terra. Eu vou dizer, vou voltar a dizer, e vou tornar a dizer quantas vezes for necessária. Ministérios são maus necessários. Nós precisamos de ter uma instituição, um CNPJ, precisamos estar regulares, mas isso não é o caminho, isso não é a verdade e a vida, isso é só um caminho, um meio que nós encontramos para mostrar o verdadeiro caminho. Então por que nós reunimos aqui nesse espaço? Porque nós precisamos de acomodar uma quantidade X de pessoas, nós precisamos de comunicar uma verdade que é Cristo e não a verdade do Mer, e quando nós entendemos isso, nós nos ajuntamos todos os domingos, e eu falo que o pessoal que vem no Mer é masoquista, gosta de sofrer, porque não vem aqui receber uma mudança de vida, ó, a sua vida vai mudar amanhã, receba a vitória agora em nome de Jesus, receba a bênção, não é essa palavra que a gente prega, é a música da Pitty. A minha vida eu preciso mudar todo dia. Por que nós utilizamos de todos os caminhos, de todas as formas? Nós aprendemos que nós somos instrumentos de justiça e não instrumentos de juízo. Nós não estamos aqui para olhar, Fábio, você precisa tirar esse boné, cara, que esse boné vai te levar para o inferno. O que vai levar a pessoa para o inferno não é o que ela veste, mas é o caráter dela. Se eu chegar para você e falar assim, olha, você tem que mudar esse cabelo, esse cavanhaque, essa barba, porque senão você vai para o inferno. Pó voltando para o pó.
não se trata do que vestimos, mas se trata do que nos tornamos em Cristo. É uma nova natureza. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não se fez novo por causa de uma mudança de denominação, se fez novo por causa de uma mudança de natureza. Eu não sou mais Adão, eu sou de Cristo, eu tenho a natureza de Cristo em mim, eu tenho a mente de Cristo. Por que eu tenho a mente de Cristo? Porque eu sou guiado por Cristo, eu não sou guiado pela denominação, pelo pastor. Por quê? Eu vou dizer e voltar a repetir, muitos mandam mensagem para mim: pastor, isso pode ou não pode, é pecado ou não é pecado? Por quê? Eu falo que é pecado, a pessoa: eu não fiz porque meu pastor falou para não fazer. Ou então eu falo: não, pode fazer. Não, eu fiz porque meu pastor deixou. Ela não tem capacidade de assumir a responsabilidade dos seus atos, ela tem que ser sempre um bode expiatório. O bode expiatório já veio. Sabe o que é a expressão bode expiatório? Quando era prestado o sacrifício, no dia da expiação, o sacerdote pegava um bode e transferia de forma lúdica, vamos dizer assim, todos os pecados do povo de Israel para esse bode, e soltava esse bode no deserto, esse bode ia embora, simbolizando que aqueles pecados não existiam mais. Então daí veio a expressão bode expiatório, porque ele expiava todo o pecado, entre aspas, era um gesto de expiar todo o pecado da nação. Quem que expiou todos os nossos pecados? Você não precisa de ficar procurando bode expiatório. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já veio. E nós temos que ser homens e mulheres que vão olhar para si, assumir a responsabilidade e falar assim: eu não estou de acordo com as Escrituras, eu não estou me movendo do jeito que deveria mover, e não procurar uma desculpa no outro, porque a síndrome de Adão vai sempre voltar para nós. A culpa é de Eva, a Eva vai falar que a culpa é da cobra, a cobra vai para o mato e a culpa não é de ninguém, e continua tudo do mesmo jeito, não há mudança. Nós temos que assumir: Senhor, como Adão, voltando lá para o Éden, Senhor, eu fracassei em compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor com a minha esposa, e por isso que a serpente tão facilmente a seduziu. Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher: não, foi a serpente. Devemos ter vergonha na cara, e entendemos que o que se trata não é de um culto às celebridades, mas de um culto a Deus. Temos referenciais terrenos, não é errado. Nós vamos ouvir algumas pessoas, mas procurem saber quem vocês estão ouvindo. Não estou falando aqui que é pecado, aqui para pegar o pastor falou que é pecado ouvir o YouTube, não estou falando isso. Sejam seletivos. Assim como ser seletivo quando você passa num buffet, que você escolhe exatamente aquilo que você gosta, ou então em alguns momentos quem come direitinho, Nutri? Aquilo que o seu organismo precisa. Faça da mesma forma com aquilo que você ouve, com aquilo que se alimenta. Procurem editoras sérias para os livros que vocês comprarem. Tem editoras que não publicam qualquer besteira gospel. Não é qualquer biografia gospel. Porque muitos lançam biografias, mas para exaltar o que ele viveu, e não quem propiciou que ele vivesse aquilo. É muito mais um culto à sua imagem, e muito menos um culto à imagem de Deus. Nós temos que entender que Paulo, ele teve revelações que ele nem foi capaz de dizer aos homens, nem teve capacidade de dizer aos homens, porque não era digno, ou não era fácil de dizer, eles não entenderiam. Mas o que ele fez? Ele trouxe, ao invés de se gloriar nas revelações, ele se gloriou nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições. Ele falou que um espinho na carne. Aí, o que a gente pega no texto? Qual que é a nossa curiosidade? Qual era o espinho na carne de Paulo? Vamos estudar as Escrituras, vamos descobrir qual é o espinho na carne de Paulo. Ninguém sabe, a não ser o Pai, que colocou esse espinho na carne de Paulo. Qual que era o espinho?
O que é interessante aqui não é o espinho, saber o que era o espinho, qual era o espinho, se era na carne, se era no espírito. Não dá para saber. O interessante nesse texto aqui é dizer que o Senhor falou assim: filhão, para você não achar que isso é alguma coisa, eu vou baixar a sua bola. Por isso que eu digo que algumas coisas vão acontecer na nossa vida, para que nós possamos olhar na nossa natureza e falar assim: eu não sou nada. E Paulo 3 vezes orou: Pai, afasta, tira de mim. Aí o que Deus responde? A minha graça te basta, filhão. O meu poder se aperfeiçoa onde você é fraco. Sabe o que eu trouxe esse espinho? Para mostrar que você é fraco, para mostrar que você não é nada. Ah, mas Deus tem prazer em mostrar que eu sou fraco? Não, Deus tem prazer em se aperfeiçoar em seu poder em nós que somos fracos. Eles têm prazer. Quando nós olhamos para eles, eu assim: nossa, mas Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, se dermos Hebreus para eles, 14. Paulo orou e Deus não respondeu. Deus não é mordomo de Paulo, Deus não é meu mordomo para fazer o que eu quero. Um leproso ficava fora da cidade, e quando ele entrava na cidade, ele tinha que ficar gritando: imundo, imundo, para que todos se afastassem. Ninguém tinha que ter contato com o leproso. Um leproso chegou até Jesus e falou assim: Senhor, se queres eu posso ficar são. Jesus falou assim: eu quero ser limpo. Um leproso, um imundo, foi curado, e Paulo, famosão, porém relevante, não recebeu a resposta do jeito que ele queria da oração, mas a resposta veio. A resposta da oração não é o que você quer, é o que Deus quer. E a ausência de sim, ou a ausência de não, não é legalidade para o oposto. Ah, Deus não respondeu que não, então é sim. Deus não respondeu que sim, então é não. Não, a ausência de resposta não é resposta, é espera. Aí você vai, coloca palavras na boca de Deus, que Ele não disse, e depois cobra Deus daquilo, da atitude que você tomou sem a resposta dele, fala: ah, Deus não me ouviu. Deus, olha o que está acontecendo na minha vida, Deus não tem nada a ver com isso, assuma. O pessoal fala, né, pega textos do Antigo Testamento para exemplificar a vida financeira, como o devorador, né, que é o mais famoso dos insetos. Ah, o devorador entrou na minha casa. O devorador é você gasta mais do que você tem. O devorador tem medo de algumas pessoas. Cara, e agora eu vou dizer, não existe devorador. Isso era uma exemplificação para a colheita. Era uma coisa específica. Não vamos pegar texto do Antigo Testamento e manipular para as pessoas contribuírem. Não, cara. Se você não der dinheiro, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se você não contribui, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Só que você não experimenta do cuidado de Deus em algumas áreas da sua vida, porque você não contribui. O Deus da sua vida é o seu dinheiro, não é você, não é Deus. Nós experimentamos a dependência daquela viúva que colocou tudo que tinha, não de forma negligente, mas de forma de confiança total, porque sabia quem cuidava da vida dela. Abraão saiu da riqueza, da casa do pai, para uma terra que ele não conhecia, por uma voz que ele nunca tinha ouvido, e o Senhor cuidou de todos os detalhes da vida de Abraão, e ele falou assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Saiu do luxo, para uma vida de andarilho, e Abraão, mesmo estando em Canaã, que era a terra que ele tinha recebido por herança, ele continuou andando como peregrino, porque ele sabia, que não se tratava de uma terra física, mas tratava de uma promessa espiritual. Ele sabia que Israel, que não era Israel até esse momento, mas aquilo que viria através dele, não seria abençoado porque ele é bom, mas seria abençoado porque Deus é bom. Tanto é que passou um tempo, Israel, Egito, Canaã, Egito, Canaã. O povo de Israel passou essa trajetória toda, Egito, Canaã, Canaã e Egito. Abraão teve fome e foi para o Egito, voltou para Canaã. Isaac teve fome e foi para o Egito, voltou para Canaã. Jacó teve fome e mandou os filhos para o Egito, encontrou José, que era seu filho que tinha sido vendido, ficaram lá muitos e muitos anos, depois voltaram para Canaã. O que acontece? Nós muitas das vezes, quando não acontece do jeito que nós queremos, nós vamos para o Egito. O Egito nunca foi a terra que o Senhor nos prometeu, nem o lugar que Deus queria que estivéssemos,
Mas quando dá errado, nós damos nosso jeitinho brasileiro e vamos para o Egito. Mas muitas vezes no Egito somos escravos. No Egito sofremos, fala, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor envia um libertador, que tira você do Egito e leva para Canaã, Moisés. Só que Moisés já passou. Existe o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos tirou das trevas, do reino das trevas, e colocou no seu reino de amor, o seu maravilhoso reino, que nos tirou do lugar de desonra, para um lugar de honra, não porque nós somos bons, mas por causa dele, que ele é bom. Muitas das vezes nós queremos continuar no Egito, porque na nossa mente, na época de José, nós tínhamos que comer carne, mas depois de escravo, comida de escravo é alho, cebola e pepino, e água, era o que eles comiam, e achava que comia bem. No deserto ele fala, ai, não quero maná não, quero carne. Por que o Senhor mandou maná? Porque o maná servia para a fisiologia do corpo humano, era uma refeição adequada para alta e baixa temperatura do deserto, mas eles querem carne, e a carne até saiu pelo nariz, de tanto que comeram, passaram mal, porque até a refeição do povo de Israel, o Senhor cuidou, para mostrar que Ele estaria com eles todos os dias, e não somente no dia em que eles entrassem na terra prometida. Sabe por que muitos saem do Egito, mas não entram em Canaã? Não é somente por desobediência, mas porque aprenderam que dá certo as coisas, e continuam fazendo o que dá certo e não o que é certo. Porque dos que saíram, mais de 3 milhões que saíram do Egito para Canaã, só entraram 2, Josué e Calebe. O povo todo foi morrendo ao longo da trajetória de 40 anos no deserto. Os filhos daqueles que saíram do Egito é que entraram em Canaã, junto com Josué e Calebe. Mas sabe por que muitos que saem do Egito não entram em Canaã? Não é somente por causa da desobediência? O Senhor virou para Moisés e falou assim, toca na rocha, e a rocha saiu água. Depois o Senhor falou assim, fala com a rocha. Moisés fez o quê? Feriu a rocha, e a rocha saiu água. Olha só, deu certo. Deu certo. Na primeira vez ele feriu a rocha, saiu água. Na segunda vez Deus falou assim, fala, não fere, fala com a rocha. Ele feriu, saiu água, saiu, deu certo, vamos continuar fazendo, deu certo. Muitas reuniões evangélicas têm dado certo, mas não é o certo. Muitos lugares têm pregado um Cristo genérico, que dá certo, porque enche a igreja, mas não é o certo. Por isso que muitos continuam no deserto, morrem no deserto, não entram em Canaã. Não estou falando de salvação, estou falando de entendimento. Por quê? Continuam fazendo o que dá certo, e não o que é certo. Deus não nos chamou para fazer o que dá certo. Porque se eu fizer uma campanha aqui, janeirão que está aí, que é fácil fazer campanha, para garantir o ano, dá certo, a gente enche a casa, pessoas não faltam nem um dia, porque se eu faltar um dia eu quebro a campanha, dá certo, vamos fazer que dá certo, mas não é certo, porque eu não tenho que trazer pessoas motivadas para serem abençoadas, eu tenho que falar para as pessoas que elas já são abençoadas em Cristo. Eu não tenho que trazer as pessoas para receberem uma bênção. Estenda sua mão para receber uma bênção agora. Você já recebeu tudo que você precisa, está dentro de você. Você só precisa manifestar. Não se trata do que dá certo, se trata do que é certo. Nós não estamos aqui para encher cadeira. Nós estamos aqui para comunicar Cristo. Cristo não é uma mensagem fácil de ministrar. Alguns lugares que eu já fui, eu ouvia sempre o cristiano falando isso, e eu achava que era besteira. Aí eu fui ministrar esses dias numa igreja, não vou citar o milagre, só o santo. E chegou até mim e falou assim, nossa, fazia tempo que eu não via ninguém ministrar sobre esse tema. Eu falei, qual tema? Cristo. Eu falei, nossa, bacana, hein? O culto é para homens, não é para Deus. A minha surpresa
Não foi pelo elogio da mensagem, a minha surpresa foi por Cristo não estar sendo ministrado em muitos lugares. Porque é mais fácil eu falar que o gigante vai cair, e você vai vencer. A vitória é sua em nome de Jesus. Coisa mais fácil que tem. Pego aqui vários textos do Antigo Testamento e trago aqui a realidade distorcida do Antigo Testamento para nós e aplico, vamos embora. E você sai daqui com um sorriso de orelha a orelha, fala assim: nossa, sou mais que vencedor, vou ganhar amanhã. Você não é mais que vencedor porque você recebeu uma palavra. Você é mais que vencedor porque a palavra habita em você, e a palavra é Cristo. Se eu te trouxer para o próximo culto, eu estou errado. Embora nós avisamos toda a sequência, eu não tenho que te trazer para o próximo culto, eu tenho que te conduzir a Cristo, e o próximo culto é consequência e não objetivo. Eu não tenho que te trazer para o próximo evento, o próximo evento é consequência e não objetivo. O tema do retiro que nós vamos ter, embora nós colocamos uma temática, a temática não tem que te levar para aquele lugar, ou quem vai ministrar a palavra não tem que te levar para aquele lugar. Quem tem que te levar para aquele lugar é o sentimento de estar em comunhão com seus irmãos, é o sentimento de aproveitar de um momento tanto de lazer como espiritual, para que Cristo seja gerado em nós. O nosso propósito como ministério não é te deixar feliz. O nosso propósito como ministério é te deixar bravo comigo. Em algumas ministrações, você quer falar assim: poxa vida, tem muita gente que fala assim: nossa, você pegou pesado hoje, né? Fala assim, tem alguns que eu tenho mais intimidade, fala: só estou copiando meu mestre. Meu mestre fazia da mesma forma, pregou tão duro que a multidão toda foi embora, e os discípulos veio e falaram assim: Senhor, fomos todos embora, vai vocês também. Não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, né? Sempre Pedro, um ótimo falador, mas um péssimo executor. Que nós possamos entender que nós não estamos fazendo um culto às celebridades, que nós não estamos aqui para competir em currículos ministeriais, quem é melhor do que o outro, porque a salvação não vem pelas obras, vem pela fé, não é pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Ah, mas você está falando que eu não tenho que trabalhar? Não, você tem que trabalhar sim, mas pelo entendimento correto. Eu não vou trabalhar porque as minhas obras vão validar a minha salvação, eu vou trabalhar porque eu sei de quem eu sou filho, e eu vou honrar com o meu serviço aqui, porque o meu serviço não muda a minha posição de filho, porque Jesus não deixou de ser filho quando se tornou servo. Filipenses 2, e foi obediente, obediência às Escrituras, e nós muitas das vezes não conseguimos obedecer nem às Escrituras, nem às autoridades constituídas sobre as nossas vidas, e falamos que obedecemos a Deus, que nós não vemos, só sentimos, que pensamos que nós, pelo muito fazer, seremos glorificados, mas naquele dia, chegarão e dizer: Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu fui em 50.000 conferências, congressos, eventos, campanhas. Assim, quem é você? Eu não te conheço. Foi em meu nome mesmo? Tem certeza? Ou foi no seu nome? Quem foi glorificado no final do evento? Eu ou você? Quem foi exaltado? Eu ou você? Não te conheço. E muitos famosos chegarão naquele dia com esse currículo impecável. Você fala assim: esse currículo para mim é nada. E tem um louvor da harpa cristã que diz assim: posso tendo as mãos vazias. Não se trata de mãos cheias e mãos vazias, se trata de sermos conhecidos ou não por Ele. Nunca vai ser sobre nós, sempre vai ser sobre Ele. Quer se gloriar? Se glorie em tudo aquilo que você suportou até hoje, que te trouxe até esse momento, porque todas as aflições, todos os problemas, todas as angústias não te deixaram mais famosos, mas te deixaram mais humildes.
Todas as dores, doenças, perseguições, angústias, não te deixaram mais conhecidos, mas através da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia, Cristo foi conhecido através de você. E no final das contas, o que vai importar não é o quanto eu sou conhecido, mas o quanto Ele é conhecido em mim e quanto Ele me conhece. Curva suas cabeças, vamos orar. Senhor, que toda o culto e a cultura de celebridades, ó Pai, sejam destronados do nosso meio. E quando eu falo do nosso meio, eu não falo somente da denominação em que estamos, mas eu falo da igreja brasileira, que é a nação em que nós estamos, Senhor. Que os altares aos homens sejam quebrados, os substitutos de Baal sejam destronados, ó Pai, nessa nação. Senhor, que nós possamos ser relevantes, e se o Senhor nos quiser tornar famosos, que seja uma consequência e não um objetivo. Que sejamos relevantes na nossa casa primeiro, para depois sermos relevantes na igreja, na denominação que nós participamos. Que nós sejamos relevantes na nossa vizinhança, para depois querer ir para a África fazer missão. Que nós possamos ser relevantes em todas as esferas da sociedade, na escola, na política, em todos os 3 poderes nós possamos ser relevantes, mas contudo, que Cristo seja a primazia. Que nós como igreja não tenhamos a mentalidade de servir para nossa consciência ser aplacada, nossa consciência ficar limpa. Que nós possamos nos mover nos nossos serviços ministeriais pelo princípio do amor e não o princípio da troca. Que nós não possamos rivalizar uns com os outros pelos nossos currículos. Que nós não possamos nos olhar um para o outro com um olhar de inferioridade ou com superioridade, mas que nós possamos olhar horizontalmente e entender que somos todos iguais em posições diferentes, mas que o único que é grande nesse lugar é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Que a nossa mentalidade não seja a mentalidade de homens, mas seja a mente de Cristo. Que não possamos nos mover por todo vento de doutrina e nem sabemos aquilo que nos fez mal. Que nós possamos ler as Escrituras e meditar nas Escrituras e não sermos somente meros espectadores de mensagens dominicais. Que nós possamos ter materiais nas mãos que vão nos levar a Cristo e não no próximo culto. Que possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Que sejamos um, como Ele é um. Que sejamos um, como Ele é um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.